pior é que todo mundo, passado um tempinho, depois que explode, se arrepende. Mas por que será, né, que falta esse autocontrole em todos nós? Nós vamos procurar entender agora de quem está aqui para nos ajudar, para explicar um pouquinho todo esse mecanismo que temos dentro de nós. É o professor, psicólogo da Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo, a FACES, o Valdemar Magaldi Filho. Boa tarde, prazer ter você aqui com a gente, viu, Magaldi? Ô, Magaldi, existe alguma relação entre autocontrole, personalidade ou não? Existe sim. Ou seja, tem indivíduos que a personalidade é uma personalidade mais explosiva, onde a pessoa tende a ser impulsivo, e a impulsividade acaba dando essa sensação que a gente chama aí de perda de controle ou baixo autocontrole, não é isso? Porém, eu acho que é importante a gente fazer um apêndice aqui nessa história, né? Muitas vezes as pessoas me procuram dizendo que são descontroladas e que precisavam adquirir autocontrole. E eu brinco dizendo assim, o controle não é bom, porque o controle produz descontrole. Só descontrola quem controla. Peraí, Magaldi, enrola isso aí. A ideia é enrolar para depois desenrolar mesmo, né? Assim, o indivíduo que é controlado, ele corre o risco de perder o controle. Então você não tem nem que controlar para não correr o risco de descontrolar. A palavra controle significa contra o rolar da própria natureza. A natureza tem que rolar. Autocontrole é diferente de autodomínio? É diferente de autoconhecimento. Do indivíduo estar sereno e se conhecendo para saber por que ele está naquele momento, e com o autoconhecimento, a impulsividade, a compulsividade, aquilo que a gente chama de distimia, que é o mau humor, ele fica menos presente. Então o indivíduo não precisa controlar nada, ele tem que ser natural. Natural e harmonioso, né? Porque a fantasia de controle, ela é transitória. Enquanto eu estou conseguindo controlar, né, eu aparentemente estou bem, mas a hora que eu entrar numa situação de estresse ou de risco grande, chega um limite do controle, aí se perder o controle, vem tudo à tona, descontrola, né? Então eu brinco assim, só descontrola quem controla. Então você não tem nem que controlar nem descontrolar, você tem que encontrar a natureza harmoniosa que todos nós podemos ter, através do autoconhecimento. Bom, porque na verdade, quando explodimos, a gente até sabe as causas. Por exemplo, num país como o nosso, onde falta tanta informação, de repente você precisa de um tipo de serviço, aí você chega na recepção e diz o que você quer. É lá no tal lugar, aí você vai para tal lugar. E a gente fica perdidos aí, assim, todos nós passamos horas em busca de uma informação. Chega um determinado momento que o autocontrole realmente acaba faltando, né? Então aí a paciência vai embora, né? O indivíduo fica impaciente, fica indignado, intolerante, né? Mas muitas vezes eu acho que a hora que o indivíduo consegue parar e pensar por que ele está preso nessa maratona, o que ele está contribuindo para manter isso e o que ele poderia fazer para mudar isso, já começa a mudar alguma coisa no íntimo dele, o humor dele volta, né? Porque muitas vezes a pessoa fica muito pavio curto, muito distímico, porque ele não consegue perceber que o outro também está vivendo uma dimensão complicada, né? Não sai de si para ver o outro e para se ver através do outro, né? Aí a relação muda de figura. Eu acho que isso, o cristianismo, com a figura de Jesus, ficou muito evidenciado, né? Ele falava muito disso, e uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante, até escrito algumas coisas, é com relação à caridade, né? Assim, Jesus foi um dos indivíduos que mais divulgou a caridade moral, mas as pessoas praticam, quando muito, a caridade material, mas não conseguem tratar o outro de forma humana, com compaixão, né? E aí fica intolerante mesmo, né? Bom, você disse que é importante termos esse autoconhecimento para sabermos ter, não o controle, mas pelo menos vivenciar situações mais complicadas de uma maneira mais tranquila. Onde que a gente encontra esse autoconhecimento? Que processo que tem que ser então, feito? isso é difícil, porque nós fugimos de nós muito, né? Eu me debruço horas para ir conhecer um livro ou conhecer um computador, mas eu não consigo me conhecer. Eu conheço fragmentos de mim, não é? A hora que eu consigo parar em cada momento da minha vida e perguntar por que eu estou aqui, o que eu estou objetivando através deste estar agora, para onde eu estou indo, e será que esse caminho é o caminho que vai me dar a realização? A partir daí o indivíduo está se conhecendo mais. Se conhecendo mais, ele vai estar mais próximo da sua natureza. Então o risco
do descontrole é muito pequeno, porque ele não está controlando nada, ele está natural, né? As pessoas têm que entender a diferença entre ser descontrolado, ser agressivo e ser assertivo. O indivíduo que se conhece, ele pode ser tolerante, amoroso, mas assertivo, né? Assertivo no sentido de colocar posicionamentos, de estabelecer limites, de dizer, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso está me machucando, eu não vou tolerar muito bem isso. Ainda que as outras pessoas não tenham capacidade de entender que isso está te machucando, que não dá para você compreender sempre o lado do outro, mas que você precisa ser compreendido. Mas se você se conhece, você vai conseguir encontrar um jeito criativo de sensibilizar o outro. E dizer para o outro, olha, você está me fazendo infeliz, e não é certo a sua felicidade, o seu prazer, provocar infelicidade em mim. Vamos conversar a respeito e a gente vai encontrar um jeito de fazer o outro entender isso. Bom, qual que é o peso do temperamento da pessoa nessa situação toda, onde às vezes parece que perdemos o controle? Isso são as características de personalidade, né? A visão junguiana, eu sou um analista junguiano, fala em tipos e funções psicológicas. Então, Jung diz que existem 64 personalidades diferentes, ou temperamentos diferentes, né? Nossa, 64? Variações, né? Entre introvertido e extrovertido, o indivíduo mais intuitivo, que é mais aéreo, o indivíduo mais sentimental, o indivíduo mais racional pensamento e o indivíduo mais sensorial, né? Então, você vai mesclando essas 4 funções, os 2 tipos das 64 variações, né? Que no passado era catalogado como fleumático, colérico, sanguíneo e bilioso. São 4 temperamentos diferentes, são atitudes diferentes de indivíduo reagir diante dos estímulos. Mas nenhum dos 64 tipos pode ser descontrolado, né? Ou seja, se ele não tiver o controle. Ele pode ser natural e tirar vantagem do tipo dele, e não deixar o tipo se tornar algo desvantajoso. Porque os 64 são bons. São importantes. Como todos nós somos. Isso é a diversidade que é muito importante. Agora, quando estivermos diante de uma situação difícil, porque esse autoconhecimento vai demorar um pouquinho para todos nós termos, qual a melhor maneira de lidarmos com aquilo que realmente nos incomoda? Olha, eu acho que a ideia é a oração da serenidade mesmo. Sabe aquela história que é a base dos narcóticos e alcoólicos anônimos, né? Assim, Senhor, a oração, né? Dai-me serenidade, né? Para mudar o que eu posso mudar e aceitar o que eu não posso mudar. E principalmente distinguir uma coisa da outra. Ou seja, o que eu posso mudar, eu vou mudar da maneira coerente que essa possibilidade de mudança existe, né? O que eu não posso, eu vou ter que aceitar, porque aí é um fato, não é uma possibilidade de mudança. E seguir adiante, né? Tá certo. Bom, Magaldi, a gente percebe hoje que os pais tentam ter um certo controle sobre as emoções dos seus filhos. Então, a gente vai ao shopping, de repente, encontra aquela criança que faz aquela birra danada, e realmente parece que faltou ali controle daquela criança, que a cada vez que é contrariada, faz um espetáculo daquele. Quer dizer, é possível a gente ensinar desde pequenininhos essa criança ter essa serenidade buscada em oração? Eu acho assim, se o pai tem, a criança, ela imita. A criança imitará esse pai e também o terá. Porém, o pai que hoje está atribulado num movimento de competição, num mundo, absolutamente, o mundo está descontrolado, né? Por isso que está precisando cada vez mais mecanismos de controle. Você vê, quanto mais controla, mais descontrola, né? Não a psicologia tem uma máxima dizendo todo controle vai produzir um contra-controle. Né? Assim, é natural, faz parte da natureza criativa. Dá um exemplo pra gente. Assim, você tenta controlar um indivíduo, por exemplo, criando uma lei do trânsito, né? Se aquele controle é um controle que vai contra a natureza, as pessoas vão criar uma alternativa, daqui a pouco vão burlar e aquilo não vai ser valorizado e não vai funcionar, e aí vai precisar criar um novo mecanismo mais exagerado e um novo contra-controle. Por isso que o controle é uma ilusão. Quem está controlando corre o risco sempre de perder o controle, entende? A ideia que eu estou dizendo, né? O indivíduo tem que estar pleno, natural, né? Existe algum indivíduo desse jeito? Eu acho que esse é o grande desafio da vida, né? Cada um busca um caminho para ter esse autoconhecimento, não é? Bom, Magaldi, você escreveu um livro, que aliás você tem que trazer aqui para a gente conhecer, que fala sobre dinheiro, saúde e sagrado. Isso mesmo. Quer dizer, tendo essas 3 coisas equilibradas, se torna mais fácil para cada um de nós vivermos nesse equilíbrio também? Com absoluta certeza. Ou seja, quando você consegue transformar o dinheiro, que é uma grande energia de criatividade, inclusive,
em algo que vai estar a serviço da saúde, não só sua, saúde do mundo como um todo agora, falando em autossustentabilidade, num mundo melhor, e saúde, e no sagrado, ou seja, numa busca mais sagrada da própria essência e existência, certamente o dinheiro, a saúde e o sagrado vão estar muito harmonizados. E aí também não vai ter nem controle nem descontrole, vai ter natureza fluindo. Tá? Olha que maravilha. Precisamos falar sobre isso, marcar o programa. Bom, Magaldi, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse um conselho aos nossos telespectadores que vivem explodindo e não conseguem, de repente, respirar um pouquinho fundo e prestar atenção na situação que está vivendo. Acho que o grande conselho é entrar em contato com a sua própria natureza, né? Entender assim que, na essência, todo ser humano é mais ou menos igual. Busca a felicidade, busca a paz e busca se sentir pertencente e estar a serviço de algo maior. Então, toda vez que essa pessoa está se sentindo de alguma forma com dificuldades ou percebendo que está à beira de um ataque de nervos, né, parar um pouco e respirar o porquê de fato ela está correndo o risco de extrapolar, entendendo que a agressividade expressa só vai gerar mais agressividade. Se eu quero algo melhor, eu tenho que, de alguma forma, produzir esse algo melhor, né? Então, no fundo, tudo está ligado ao autoconhecimento mesmo, né? À medida que o indivíduo vai se autoconhecendo, ele vai conseguindo criar uma redoma mais harmoniosa, mais serena, né, ao redor dele, mesmo tendo que lidar com dificuldades, com momentos de tristeza, porque isso faz parte da própria vida, né? A vida é um caminho esburacado, mas os buracos dão um crescimento para nós. Né? Com certeza. Pois é, gente, hoje falamos sobre autocontrole e quem esteve aqui trazendo dicas importantes, bastante informação, é o psicólogo e professor da Faculdade de Ciências da Saúde aqui de São Paulo, a FACES, o Valdemar Magaldi Filho. Muito obrigada, viu, Valdemar Magaldi Filho, por a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço e espero o próximo convite para falar do meu livro. Com certeza, vai ser um prazer para todos nós.